Olá, internautas. Eu sou o jornalista Rafael Duarte e hoje no programa Pão e Circo vamos conversar com o professor e artista plástico Gabriel Martins. Gabriel, fala um pouco para os nossos espectadores um pouco do seu trabalho, o que você tem desenvolvido. Você foi muito bem recomendado para vir aqui no nosso programa, então conta um pouco para a gente do seu que você tem feito. Bom, com relação aqui ao trabalho que eu venho desenvolvendo, é um trabalho de aulas de pintura. E até quando eu pensei em abrir um curso agora há pouco, vem essa questão da missão, né? Então, eu fiz o curso no Sebrae e eles pedem aquela coisa toda, estratégia, enfim, diferenciais. Então, agora me lembrei disso, a missão é ensinar a colorir a vida. Essa seria a missão do curso, mas que eu já venho fazendo, né? E o diferencial é agregar pessoas. Então, o curso, esse trabalho que eu venho fazendo há 8 anos, lá na Barra da Tijuca, no Freeway, não é no Freeway, o Freeway é um condomínio, e dentro desse condomínio são lojas e tal. Então, tem uma loja lá que a gente fez uma parceria, eles foram meus fornecedores durante muitos anos, são fabricantes de molduras, e a gente agregou essa coisa de aula de pintura dentro de um espaço onde vem moldura, tudo bem, né? Termina o quadro, bota a moldura. E isso aí veio funcionando, e então hoje, depois de 8 anos, nós conseguimos uma grande demanda, chegamos a ter aí 70% de pessoas em fila de espera para entrar fazer esse curso, que não tem tempo de terminar. As pessoas entram lá, quanto tempo demora? Não termina nunca. Eu tenho alunos lá que estão há 7 anos comigo, tem alunos lá que estão há 5, 6 e assim por diante. E gente começando agora há pouco. Está até com problema de vaga, mas ainda a gente... né? Então, esse é o trabalho baseado nessa coisa de ensinar a colorir a vida. O que faz as pessoas procurarem o curso de pintura? É para ganhar vida? É muito variado, é muito variado. Tem pessoas que vão por simples prazer de pintar, um hobby. Tem pessoas que vão porque já tiveram contato há algum tempo na vida e depois se formaram em outras áreas e aí agora aposentados e tal, vem voltar aquela coisa da infância e tal. E tem outras pessoas que vão mesmo por terapia, né? A indicação de terapeuta, porque é um exercício excelente para a memória, então pessoas até idosas, porque tem muita informação. E informação gostosa, não é uma informação para você decorar, é uma informação para você viver e passar para uma tela, aquela vivência, aquela lembrança de momentos, enfim, de cenas que você viu. Então, ela agrega muitas informações, porque elas vêm, além dessas informações vivenciais, tem as informações técnicas, como é que o pincel funciona, como é que ele caminha ali, qual é o movimento das coisas, das cores, das luzes, das sombras. Então, isso acaba ocupando a mente das pessoas que têm essa indicação terapêutica, vamos dizer assim, né? E a convivência, porque são pessoas que estão ali com o mesmo objetivo. É como se fosse um grupo estudando música, um grupo estudando teatro, um grupo estudando, né? Ali um grupo de pessoas estudando pintura. E ali, então, se confraternizam e um olha o trabalho do outro e tal. Qual a faixa etária? O curso é voltado para que faixa etária? Na música, a gente teve informações, conhecimento de que pianistas famosos, se não me engano, agora está me fugindo o nome, mas acho que o Beethoven começou a tocar piano com 4 anos de idade. Tem, enfim, uma idade mínima, talvez, para um determinado tipo de ensinamento. Mas crianças, dependendo do tipo de proposta que você tem, a partir de 3, 4 anos, você brinca com criança no chão, já com tintas e cores. E pode se estender até a faixa de 80, 85 anos, não importa. Até porque tem pessoas que dizem, mas eu tremo muito. Mas se você olhar algumas pinturas de pintores famosos, você vai ver que elas são tremidas, às vezes propositalmente, porque as coisas se movimentam, elas têm um movimento. Uma casa recém-construída, você poderia dizer que ela tem uma linha retinha. Uma casa muito antiga, onde já quebrou um pouco do embolso, ela vai ter uma deformação no perfil, né? Uma quebradinha, ela... Então, não tem idade específica, tem a capacidade de cada um caminhar em uma direção e gosto. Como é que é o efeito? O que as pessoas costumam comentar depois que elas começam a fazer a aula? Muda alguma coisa na vida delas? Olha, eu tenho
exemplos assim, eu poderia dar tem muitos, mas eu tenho um exemplo. Tem uma mulher que ela é professora de francês da Aliança Francesa. Parou de dar aula porque não tem necessidade financeira para isso e tal. Mas é aquele tipo de mãe que foi criada com sempre os filhos, né? Pô mãe, o marido também, sempre reclamando, né? De tudo que ela faz. E uma pessoa inteligente para ser professora, né? Francês, inteligente. E aí eu fiz uma pesquisa com os meus alunos por causa do Sebrae, porque eu estava fazendo um plano de negócio, e eu fiz uma pesquisa, o que fez vocês chegarem até a mim, né, o curso, e o que faz vocês ficarem, então uma série de perguntas estratégicas. E ela, nessa parte, quando eu coloco lá algum comentário seu, e ela diz o seguinte: o professor me ensinou a descobrir uma pessoa capaz dentro de mim. Isso, você vê, exemplifica bem o que você está dizendo. E tem outros comentários mais que a gente escuta, mas é muito gratificante ver que alguns alunos falam isso: você mudou a nossa vida, em determinadas reuniões que a gente faz. Às vezes faz um sarau, não é só pintar, como eu falei, você faz um sarau na casa de uma, na casa de outra, a gente fala poesia, toca um violão, toca um piano, e então as pessoas voltam, né, apresentam coisas que não estão relacionadas à pintura, mas que são poesia, uma página de livro e tal. E numa dessas reuniões eu recebi uma homenagem onde uma das alunas disse isso: a gente agradece e tal, porque não fui eu que mudei a vida. Eu ensino a pintar, mas com a filosofia de que pintar é voltar a ver a vida como nós fomos criados para vê-la. O que é que nós fomos criados? Para ver as coisas, as cores, as sombras, as luzes, né? As texturas. Você olha para uma árvore, você não precisa tocar nela para você ver que ela está toda áspera. Então a gente foi criado para ver isso. E eu digo assim para os alunos: quando vocês estiverem no engarrafamento, dirigindo, em vez de buzinar para o carro da frente, deixa o de carro de trás buzinar para você. Porque você está olhando aquela nuvem. Poxa, se eu botasse aquela nuvem no meu quadro, e aquela árvore dali? Legal. Poxa, mas e aquele capim, olha aquela grama. Então, enquanto você está ali, você está desestressado, olhando o que você foi criado para ver, que são as formas, as luzes, as cores. Aí o cara de trás dá uma buzinada e você, vamos embora. Na outra parada você olha outras nuvens em outra posição, outras árvores. Então isso modifica o dia a dia, isso modifica a vida também. Isso é interessante. Esse pessoal do trânsito vai gostar muito dela. Mas aí eu digo, mas o cara buzinar não diz que foi teu professor que mandou, não. E também se bater... Você olha só quando estiver parado, né? Você não pode estar na rua dirigindo e aquela árvore lá. Então, tá certo. Gabriel, quando é que você começou a mexer com pintura? É uma coisa que sempre teve na sua vida? Não, eu há um tempo atrás eu fui fotógrafo profissional e fiz todo tipo de fotografia. Fotos aéreas, científicas, técnicas, publicidade, artísticas, que são canais diferentes de fotografia, são especializações diferentes. E depois disso, naquela época era muito difícil você importar um equipamento. Hoje você vai num free shop aí, você compra máquinas importadas, mas antigamente não, era contrabando. Isso foi quantos anos atrás? Né? Isso foi na década de 70. De 72 ao 71, você soma aí uns 15 anos, 30 e alguma coisa, 80 e alguma coisa. Então você não tinha essa facilidade. E eu cheguei a um ponto de especialização que não tinha mais como você comprar equipamento aqui. Ou você conhecia alguém de muita confiança e dava um dinheiro para essa pessoa trazer, e assim mesmo ela podia ficar retida na alfândega, ou você esperava que alguém trouxesse por conta própria e pagava um preço absurdo. E aí era um risco de qualquer forma. Aí eu fui me dedicar à música e tal, depois passou mais um tempo, eu me dediquei a joias, fabricação. Você tocava também? Eu tocava, violão e voz. E aí depois passei a fabricar joias junto com a música, e aí, por coisas, enfim, que vão acontecendo, a minha irmã começou a estudar pintura, e aí fez uma propaganda minha lá no curso: eu tenho um irmão que canta, que toca, que não sei o quê, e aí a professora começou a querer me conhecer, e os alunos, os colegas, aí um dia eu fui lá, cheguei lá, aí a professora: você que é o Gabriel. Você vai de propaganda, hein? E aí essa professora me deu uma tela e pediu para eu reproduzir lá uma fotografia de uma revista. Como eu já conhecia
essa coisa de planos, enfim, visual. Aí eu desenhei aquilo muito rápido. Uma casa assim, com umas árvorezinhas, uma montanha e tal. E aí eu falei, eu acabei. Aí ela falou assim, agora você pinta. Eu falei, não, mas eu não vim aqui para pintar, eu nem tenho nada. Ela falou, não, eu te empresto meu material. E aquilo ali me deu uma ideia. Eu falei, poxa, mas é mesmo, né? Depois quando eu ficar velho, me dá uns pincéis, uma tinta, eu não apurrinho ninguém. Me bota um cavaletezinho, fico lá num canto, vou ficar... Então vou aprender isso aqui para velhice. Mas como eu me dediquei muito, eu acabei conseguindo um prêmio no meu primeiro trabalho da escola da Academia Brasileira de Belas Artes. Enfim, indicado por essa professora. Quando eu terminei o quadro, ela falou, olha, eu gostaria que você arriscasse. Não que você vá ganhar algum prêmio, mas pelo menos para você saber o que é o métier da arte, da pintura. E aí, como aquilo serviu de incentivo, eu continuei tocando, depois fiz parquilagem, me aprofundei em arte contemporânea, os abstratismos, etc. E tal. Então, por aí. Então, hoje a pintura é a sua atividade profissional? Hoje é realmente uma atividade profissional e eu consigo sobreviver dela e depois desse tempo todo estou abrindo novos horizontes, como eu falei. Agora eu começo a dar aula no Marina Barra Clube. Essa semana agora a gente já começa lá. E a partir daí a gente vai buscando outras instituições. Eu acabei também de receber um convite para a Eletrobras. É bem recente, mas a pessoa que convidou... Uma exposição? Tá... Não, a pretensão dele lá é realmente aula de pintura para o clube da Eletrobras, para os associados do clube da Petrobras e da Eletrobras. Então a gente vai abrindo leques, né, e abrindo portas. Então hoje realmente eu consigo sobreviver da música. Ou da música não, da pintura, que foi tempo da música. E você indicaria para os nossos espectadores? É uma boa área? Eu indicaria sim. No Brasil, mesmo com essa falta de apoio que a gente vê, mas a falta de políticas públicas. Aí é que está. Eu, quando comecei a cantar, o cidadão disse para mim, olha, eu estou te convidando, você tem uma voz muito boa, porque eu participei de festivais daquela década de 60, eu era compositor, enfim. Então eu sempre tive um jeitinho para cantar. E esse dono dessa casa, que era uma casa até muito famosa no Rio de Janeiro, chamada Sovaco de Cobra. Então eles me convidaram, e tal, você tem uma voz boa, e um belo dia eu acabei aceitando. Mas demorou 3 meses. E aí ele me disse, olha, eu vou te pagar pouco e tal. Eu tinha acabado de ser assaltado. A gente vai resumindo a história para não ficar, né, a história da minha vida. Mas então eu tinha que tomar uma atitude, saber o que eu ia fazer, e ia, através de uma menina que cantou comigo num grupo desses de músicas, de festivais, então ele me disse isso, nunca pensa de viver de música. E eu acabei depois vivendo de música e abrindo essa fábrica de joias que eu te falei. E depois alguém falou, quando eu comecei a estudar arte mais profundamente, que aí não pintura, mas arte, aí a gente descobre que mora no terceiro mundo, que a cultura aqui é muito... enfim, prejudicada, e a valorização da arte realmente, para quem não tem a cultura, não há uma valorização. Então, através de materiais que são caros, etc., você tem que valorizar a venda para dar uma continuidade a um trabalho de qualidade. Então, eu aconselho, sim, essa pessoa, o pessoal diz, dom, não existe dom, existe técnica que você vai desenvolvendo. E alguém um dia disse que você nasceu sabendo. Muito bom. Agora a gente vai dar uma paradinha, ainda tem muito mais aí para a gente conversar sobre pintura e sobre os trabalhos aí do Gabriel, mas agora a gente vai dar uma parada, entrar no nosso intervalo aí. TV Petroleira, a nossa luta você vê. Talvez fosse bom pensar no amanhã utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Esse é o programa Pão e Circo. Estamos de volta com o Gabriel Martins. E agora a gente queria saber, Gabriel, um pouco mais do seu trabalho. Qual é o estilo que você desenvolve? Antes, para os nossos espectadores,
estão passando aqui atrás da gente algumas obras das muitas que o Gabriel já desenvolveu e produziu. E fala um pouco para a gente desse estilo aí do seu trabalho, Gabriel. O que te inspira? Bem, eu comecei na chamada arte figurativa, ou realista, né? Porque assim, figurativo, realista é tudo aquilo que você percebe como possível existência. Então, uma criança que faz um bonequinho com um cachorrinho, aquela coisa desenhadinha de criança, aquilo é realismo, porque é fácil de existir, é possível de existir. Existe o surrealismo, que são aquelas pinturas que você, de uma onda que explode, vira um rosto de mulher, ou vira um cavalo saindo da água. Então o surrealismo é isso, são coisas impossíveis de acontecer, mas somente na cabeça de quem visualiza aquilo. Então dentro do realismo você tem várias outras possibilidades, que são os impressionismos, são o romantismo, a escola acadêmica. Então a escola acadêmica ela já é aquela escola da fotografia, onde você pinta a fotografia como se fosse uma máquina fotográfica que tivesse produzido aquela imagem. Essa pintura da escola acadêmica é erradamente chamada de pintura acadêmica. Não existe pintura acadêmica, existe pintura da escola acadêmica, foi uma escola de Bauhaus. Então ela é aquela figura muito fotográfica, muito realista. Ainda existe também o hiperrealismo, que é quando você pinta pelinho por pelinho, mas como uma máquina fotográfica mesmo, uma coisa você não consegue identificar que é uma pintura. Tamanha é a realidade que o artista trabalha ali, né? O pintor trabalha ali. Então você tem depois os abstracionismos, os expressionismos, como o caso o Van Gogh, né? Então você pinta com a expressão, embora figurativa. Mas existe o expressionismo abstrato, que são aquelas pinturas que você desenvolve a emoção, mas não através de imagem, através de riscos fortes, traços compridos, quantidades de tinta, uma expressão muito grande, mais de emoção, né? Expressividade mesmo, até emocional. Então existem vários, não vamos chamar de estilo, mas formas de se trabalhar, de se expressar. E todas elas são exatamente isso, é o suporte que você tem para se expressar dentro de uma área, assim como a música clássica, a bossa nova e outras formas de música, outros tipos de música dentro da própria música. Então eu comecei com essa escola da fotografia porque eu havia sido fotógrafo, então prezava muito pela realidade fotográfica. E você vai descobrindo que aí vem uma necessidade também de estudo de desenho, coisa que em outras áreas da pintura não há essa necessidade. Você pode pintar simplesmente sem desenhar. Você pega as tintas e joga na tela de uma certa forma, vai ficar abstrato. Mas aí você trabalha as cores, a complementação. Você botar, por exemplo, um azul do lado de um verde, não vai haver vibração. Mas se você botar um amarelo do lado de um azul, aí, né, você vê essas barracas de piscina. As barracas são, os toldos são amarelo e azul, amarelo e vermelho, né, a vibração. Então você vai trabalhar isso, aprender como é que essas cores funcionam, se complementam, os opostos e tal. Isso é muito aprendido no curso? Isso é aprendido no curso. Ou também uma coisa do dom também? Não. Então, essa coisa do dom é que eu combato muito. Porque eu até brinco com as pessoas, tem gente que chega lá, eu queria aprender a pintar, mas eu não tenho dom. Aí eu digo, dom é a segunda parte da campainha da Avon. Quem conheceu, naquela época, tinha um anúncio na propaganda da Avon que dizia, chegava a mulher, apertava a campainha, né, a revendedora, aí din dom, Avon chama. Então, dom é a segunda parte da campainha. Porque eu também falo isso, pega aí uma série de crianças recém-nascidas, põe numa ilha deserta lá, e depois de 18 anos leva tinta e pincel e manda alguém pintar. Dom, dizem que é uma coisa que você nasce, né? Existem sim peculiaridades em pessoas que desde pequena podem ter desenvolvido a capacidade de perceber coisas. Então também outra coisa é a criança que hoje em dia,
com o evento da internet, da televisão, do vídeo, enfim, e tal. Então a criança está ali pintando no chão o dia inteiro, né? Sai da escola, chega, aí chega para a mãe, olha o que eu fiz. Aí a mãe está vendo novela, bonito meu filho, e continua vendo a novela. Aí no outro dia, mãe, olha o que eu fiz. Aí ela está conversando com a vizinha, ou então está no telefone, lindo meu filho. O pai chega do trabalho, pai, olha o que eu fiz. Bacana, o que tem para almoçar, o que tem para jantar? Um belo dia, essa criança já de tanto fazer papel e jogar fora, que ela só mostra aquilo que ela gosta. O que ela não gosta, ela amassa e joga fora, rasga e tal. Um belo dia, essa criança já chegou a um grau de aperfeiçoamento que ela diz, pô mãe, olha direito, olha aqui mãe. Aí a mãe olha, meu filho é um gênio, meu filho tem um dom. Né? Então essa questão é isso, é o que você absorve da vida para transpassar e contar para mim. Você pode contar através da literatura, se você gosta de escrever. Você pode contar através da música. Eu uma vez conheci uma compositora, que a gente ia passando na Ilha do Governador, tinha uma mão assim, feita no cimento, fresco. E aí ela olhou para aquela mão e fez uma música. Aquela marca de mão, né? No cimento. O cara acabou de fazer, deve ter colocado. Ela fez uma música para aquilo. Então, esse é o suporte que você desenvolve. Claro, se você não vai conseguir escrever, narrar uma coisa para mim através da escrita, se você não souber, não tiver um bom vocabulário, não souber escrever, não conhecer algumas coisas. Assim é na pintura, você não vai conseguir me narrar uma cena que você viu ou que você imagina, se você não tiver um conhecimento daquele suporte. Como é que funciona a tinta? O que tem que fazer? Ela tem que secar? Ela pode ser misturada com outra molhada? Então isso que é o domínio do suporte. Qual o pincel certo? Qual a tela certa? Você pode passar numa papelaria, comprar uma tela, eu vou pintar, e comprar uma tela errada, ou um pincel não adequado, ou uma tinta não adequada. Então é isso que a gente ensina. O português. O que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte, eu ensino a linguagem. A poesia toda depois é de vocês. Beleza, Gabriel. Gabriel, você mostrou para a gente, antes de começar o programa, algumas telas, alguns trabalhos seus que você destaca dentro do inúmero coleção de artes e pinturas que você tem. Você falou que você trabalha com crianças desde pequenas até as mais velhas. A gente destacou algumas dessas imagens. Você queria falar para a gente um pouco sobre... Posso sobre falar como que eu vejo aqui? Posso olhar aqui? Está na direita? Ok. Porque eu não estou vendo qual que está saindo aqui. Eu tenho aqui um que é sobre o trabalho de criança, por exemplo. Isso. Então, eu tenho um trabalho aqui de um menino de 10 anos. E é um trabalho até avançado para a idade dele. Ele nunca pintou. E é bom quando a pessoa nunca tenha pintado, é melhor, porque aí você ela não traz vícios. Então, é um trabalho aqui do Tom, e até alemão, uma criança maravilhosa, muito boa. E também temos um trabalho de uma senhora de 85 anos, 85, 86 ou 83, tomara que eu não tenha aumentado muito, né? Mas está aí nessa faixa. E também ela queixava muito, ela passou quase 2 anos, se eu muito não me engano, ou 1 ano e pouco, na porta e via as pessoas pintando, porque é dentro dali do freeway, os carros passam no estacionamento. Então ela fez uma cirurgia e teve que tirar um músculo da perna e colocar no braço. Então ela tem uma certa tremosidade. Eu mostrei para ela que essa tremosidade é justamente o que dá a facilidade para diversas formas de pinturas, que tem que tremer mesmo, né? Então são essas luzes ogivais. Então é uma senhora de 80 e poucos anos em comparação a esse menino de 9 que agora tem nesse intervalo de gente de toda a idade. A gente acabou de ver pelos trabalhos, assim, que são trabalhos muito bem feitos, né? Estilos diferentes, né? Mas também com uma qualidade técnica muito grande. A qualidade técnica, porque eu trabalho de acordo com a capacidade. Eu digo para eles, você não pode exigir de você aquilo que você não pode dar. Por exemplo, você quer correr daqui à Barra da Tijuca, mas você tem que entender, você está treinado? Não. Então não exige de você. Por outro lado, eu também não posso exigir de você aquilo que você ainda não pode me dar. Então eu vou trabalhando e vou te dando confiança, você vai se conhecendo e vai caminhando e arriscando dentro daquela proposta de eu estar acompanhando ali, segurando a bicicleta e tal, depois a gente vai soltando e é assim que funciona. Eu acho que a gente ainda tem mais 2 trabalhos também
que foram premiados, né? Não, esses 2 trabalhos não são, na verdade, não são premiados. Eu tenho um trabalho que é da queimada, é a resposta da natureza, o nome é Renascer, e ele é realmente a narrativa de um instante da minha vida, onde houve toda essa... quando parece que tudo queimou. E aí há sempre um ponto ali onde você vai recomeçar, porque você sempre quer recomeçar. Então tem aí o nome do quadro é Renascer, e ali de um tronco ali em primeiro plano está reflorestando, renascendo, né? Esses tempos que o debate ambiental é tão premente, né? É interessante a sua tela ajuda muito a gente a refletir sobre isso. É interessante que a música popular brasileira, principalmente ali a época áurea ali da MPB, do Chico, do Vinícius, etc., as músicas tinham uma história, né? Sempre tinha uma história, né? Sempre, se você pegar uma composição, Samba de Orly, porque né, um veio primeiro para o Brasil e o outro ficou, então vai, meu irmão, você tem razão, né? Tal, de correr desse frio. Então todas as músicas têm sempre uma história. E a pintura, boa pintura, ela também tem uma história, ela não nasce exatamente do nada. Né? Essa Lourdes que eu falei, Lourdes Olivais, essa senhora de 85 anos, ela quer pintar agora uma cena que ela viu quando tinha 9 anos, um pipoqueiro, e ela parou nesse pipoqueiro, alguma coisa, você vê, desses anos todos tem essa... Então, alguns trabalhos nascem disso. Esse outro trabalho que eu trouxe, que é a princípio um abstrato, tem no meio, exatamente no meio, tem um palhacinho. Exatamente no meio, esse palhacinho ele tem um nariz comprido e tal, e ele está rindo. Ele está rindo. Por quê? Porque sendo um quadro abstrato e muito cheio de informações, está me fugindo a palavra também, indicações de várias coisas. E as pessoas passam e riem, né? Pô, né? Esse quadro, pô, até meu filho faz essa bagunça toda. E ri do quadro. Então eu coloquei um palhacinho rindo também, para quem está rindo. Mas ele tem várias informações ali que precisam ser lidas para serem entendidas. Então um quadro abstrato, nem sempre ele é um abstrato. Eu tenho um trabalho que o título é Um Passeio de Ferrari. Então você tem uma série de cores jogadas e as 2 faixas no chão. É só que você vai ver, se você for andar de Ferrari no meio da estrada. As 2 faixas amarelas e as cores assim, Gabriel, passando. A gente está chegando no final do nosso programa, né? Esse tempo curto de televisão. Claro. Mas eu queria saber um pouco de você. Que saldo você acha que a pintura traz para a sua vida? O que te motiva a fazer esse trabalho, a continuar pensando, pintando? É uma boa pergunta, porque, na verdade, depois de ter feito tudo que eu falei, enfim, fazer programação, eu sou programador de HTML, sou web designer, mas é todo um trabalho feito muito solitário, você está ali dentro. Eu também sou jornalista e tem trabalhos que você faz na área de jornalismo, você faz entrevista, você está lidando, mas tem hora que você senta ali sozinho para fazer um artigo, criar um texto e tal. E esse relacionamento com as pessoas, como também na música, que é igual na música, quando eu tocava, você lidava com as pessoas, você estava no palco, vinha gente pedir autógrafo, vinha gente pedir música, você conversa e tal. A pintura tem isso, você, na hora que você está ensinando, assim como na hora que você está expondo, tem pessoas ali, não pelo elogio, mas pela identificação de alguma coisa que você vê, e as pessoas se identificam com aquilo. E fora esse relacionamento durante, que você vê o quanto as pessoas dependem de você e o quanto você depende delas. Então isso cria um laço muito mais gostoso de continuar fazendo. Muito bom, Gabriel. Eu acho que você fecha assim, muito bem a entrevista para a gente pensar o papel coletivo, né, que a pintura pode ter também, e como é que a gente consegue pensar a arte de uma forma a construir uma sociedade diferente, mais humana, com mais sociabilidade. Então eu acho que agradecer aí a sua participação aqui no nosso programa Pão e Circo. E fiquem ligados na TV Petroleira, que a gente tem na nossa programação toda, porque TV Petroleira, a nossa luta você vê.